pai, ele sempre trabalhou com perfuração de poço artesiano e tal. Então, essa formação dele em geologia era uma formação técnica apenas, certo? Ele não se formou, ele não era um geólogo formado. Então, assim, ele tinha uma percepção muito grande e desenvolveu essa capacidade aí, então ele trabalhava muito com isso. Ele conseguia detectar onde que poderia fazer, né, perfuração de poço artesiano. Então o pessoal falava, o geólogo, tinha uns que chamavam de Dr. Carlos, tal, Professor Carlos. Professor, mas não tinha muito a ver. E a ideia começou assim, como a mamãe quebrava os trem, ele ficava danado, falou, poxa, tinha que uma maneira de reciclar isso aí, porque tanto de caco, que ela achava que, pô, jogar fora. Aí ele começou a fez um vasinho de caco. Ai, todo mundo, que bonitinho e tal, coisa. A gente morava na Rua Manga, no Carlos Prates. Aí ele foi tomando gosto, foi começando a juntar caco. E aí no muro, do lado de dentro do muro da nossa casa, ele colocou os caquinhos todos. Aí todo mundo encantou, aí ele pegou e colocou no chão também. Aí compramos esse lote em Bernardo Monteiro, que naquele tempo você tinha que ir de subúrbio, andar um tanto a pé até chegar lá, só poeira pura e tal. Aí essa casa seria pra gente, tipo, descansar final de semana. Aí comprou o lote, fez a casinha lá e tal. Então aí a gente ia pra lá fim de semana, fazia um churrasquinho e tal, plantava milho no quintal. Até que um belo dia ele resolveu fazer o muro da casa de caco. Aí todo mundo encantou. Ah, que bonito, que bonito. Aí ele pegou e foi começando. Aí foi parede e foi indo. E tem aquela coisa, né, que o pessoal falava assim que os vizinhos da minha mãe, os conhecidos e tal, eles chegavam, olhavam o enfeite, porque antigamente as casas eram tudo cheias de bibelô, né, e tal. Aí ele olhava e falava assim, nossa, mas que bonito, hein? Aí no dia seguinte o trem quebrava. Aí eu, nossa, seu Carlos, pelo amor de Deus. Aí quando ele ia na casa das pessoas, vou esconder essa jarra aqui, seu Carlos, vou esconder. Bem, em termos de falar assim, de ter bicho dentro de casa, eu gosto de cachorro, eu gosto de... Não. Meu pai gostava de coisa diferente. Então, assim, eu acho que ele foi tipo assim, invenção mesmo. Poxa, uma casa, o que mais que pode ter nessa casa? Então começou fazendo um cachorrinho. Tinha um cachorro, tinha, não sei se tem, um cachorrinho pequenininho, ficava lá dentro do quarto. Aí ele, não, vou lá em cima, pô, o menino gosta, ele queria alguma coisa que o menino gostasse. Então ele começou, fez cavalinho, aí fez aqueles patinhos que todo menino gostava de tirar a foto em cima dos patinhos. E lá pra dentro, lá pra fora, né, ele fez mais bichinho e tudo. E veio a ideia do elefante, né? Ele falou, não, eu quero um elefante do tamanho natural. E aí, como ele era super brincalhão, ele teve a ideia de deixar a barriga do elefante oca e um desses molequinhos lá enfiava lá dentro e ficava lá. Então era o macete que ele tinha, falava, e o elefante adivinha tudo. Então ele falava pro menino assim, eu vou falar 3 coisas. Então sempre a terceira coisa que eu falar é que é a resposta. Aí ele pegava um visitante qualquer lá, né?
fala pra mim aqui, só no meu ouvido, como é que você chama? Aí a pessoa falava. Aí ele virava pro elefante, o elefante tinha até um nome. Fifi. É. E aí virava pro elefante e perguntava, ó, adivinha o nome aqui? É o José, é a Solange ou é a Maria? Aí o elefante gritava, Solange. É claro que todo mundo sabia que tinha alguém lá dentro, mas as crianças menores não sabiam disso, então os meninos ficavam doidos. Nossa, o elefante fala, o elefante acerta. Aí pegava os menininhos pequenos, quantos anos você tem? Ah, tem 5. Ó, quantos anos que tem menino aqui? Tem 2, tem 5, tem 3. Aí o elefante falava. Então assim, era a festa dele. Era ônibus e mais ônibus de visitante e tudo. Então assim, sábado e domingo o pai ficava lá direto e reto. O tempo inteiro. Aí a gente foi, à medida que ele foi encacando a casa, a gente parou de ir, porque não tinha jeito. Você estava almoçando, chegava um ônibus cheio de turista. Então não tinha jeito. Aí virou mesmo atração turística, a gente parou de frequentar. Lá é o seguinte, na Avenida Paraná, o Legado Marcel, ali, assim, era muita casa de louça mesmo que tinha. Então, sempre que chegava material, normalmente quebrava alguma coisa. Então, eles já guardavam pro papai. E papai ia sempre recolhendo aqueles cacos e tal. Depois teve ele não tinha carro, nunca teve. Aí ficava na boca de uma carona. Quando um amigo pudesse, aí levava para ele de carro aquele tanto de caco de louça. E todo mundo guardava para ele. O que quebrasse fosse uma xícarazinha, um bibelôzinho, guardava pro seu carro. Nossa, o dia que tem uma parede bem na varanda do alpendre, assim, que tem um prato azul, aquela louça azul, tipo louça portuguesa, eu creio, que tinha só uma beiradinha quebrada e era um xodó da minha mãe, que era coisa que era da minha avó ainda. E tal, quando a mamãe chega lá na casa de caco e olhou aquele prato, eu não acredito que você colocou isso aí, eu estava guardando isso. Ele falou, aqui estará bem preservado, aqui está bem guardado, melhor do que ele em casa, aí ele não vai quebrar mais. Tudo dele era tipo como se você fosse fazer uma laje hoje. Ele fazia toda uma estrutura, certo? Em arame e tal. E aí ele revestia de cimento, ele tinha, digamos assim, o molde, né? Então, por exemplo, essa cadeira. Então isso aqui, tudo aqui dentro, você vê o peso dela. Então tudo isso aqui tem ferros trançados, certo? Não é uma cadeira que ele revestiu, ele Não, fez. ela foi feita, certo? Então isso tem uma armação todinha em ferro, depois ele ia colocando cimento, tomando cuidado de só usar caco que não te corte a mão. Então qualquer coisa que você passar, você pode passar a mão à vontade, que nada te corta. Em todas as peças dele, entendeu? Então, igual, por exemplo, aquela moringa. Aí ele, vou fazer uma moringa. Então, ele fazia tudo era moldado antes no arame. Os vasos, eu lembro que ele fazia uma forma assim com um negócio de... Tipo, ele pegava um vaso normal, fazia uma coisa de areia, certo? Fazia um molde de areia ali, né? Igual quando a gente está brincando na praia, tira o baldinho e vira. Começava assim. Aí depois ali é que ele trançava os ferros ali e vinha com cimento. Aí o cimento secava. Depois que tivesse seco,
Aí que ele vinha com a camada fina, mais fina de cimento, alisando, aperfeiçoando aquilo ali, e aí sim inserindo os caquinhos. Que legal. E ele fazia um desenho prévio, alguma coisa assim? Às vezes sim, às vezes não. Existe algum desenho dele? Não. Ah, pena. Não tem. E agora, nas paredes da casa, aí já foi diferente. Então, como que ele fez? Nas paredes, no muro, me parece que é assim também. Então, ele fazia no chão as placas. Então, ele mandou fazer alumínio, não sei que material era aquele, metalon. Uhum. Então, um quadradão de metalon assim, do tamanho exato da placa. Aí ali ele trançava os ferrinhos, cimento e caco. Aí depois então que ele ia colocando. Era como se ele tivesse uma na cerâmica. parede. Exatamente. Ai, que legal isso. Exatamente. Na época, a rua cheia de meninada, que é a molecada, e pai não gostava também de molecada à toa. Então ele pegava os meninos todos, vem cá que vocês vão fazer vaso. Em vez de vocês ficarem na rua, jogando bola, quebrando braço, ensinar vocês a fazer vaso. Aí ele ensinava os meninos faziam, se eles vendessem, o dinheiro era dos meninos. Entendeu? Para tirar os meninos da rua. E aí, aonde moravam esses meninos, eles foram colocando os caquinhos nas beiradinhas de passeio e coisa. Que o meu pai não foi uma pessoa que estudou, entendeu? Ele teve um ensino primário mesmo. Ele não se aprofundou em termos de arte. Ele fazia aquilo ali tipo de um dom que ele tinha, certo? E essa criatividade ia brotando nele, aí ele ia inventando. Então, então vou fazer o banheiro de caco, aí eu vou colocar papel higiênico, eu vou colocar caco no papel higiênico, se tudo aqui é caco. Vou fazer a cama. E assim foi. Ele gostava daquela brincadeira da mesa da sala, não sei se fizeram esse conceito de virar. Que ele falava assim, não, isso aqui, ó, a gente está comendo. A visita chegou, a gente vira a mesa. Ele contava isso na visita? Que ótimo. Então ele colava aquelas, não sei se ainda tem, aquelas frutas de plástico, aqueles negócios lá, né? Aí era para falar isso. Não, aqui chegou a visita, gente, ó. A mulher de caco tem uma história, porque a minha mãe falava, porque agora é só casa de caco pra cá, casa de caco pra lá, e não sei o que e tal. Ele falou, a mulher tá com ciúme, né? E tudo. Aí um belo dia ele pegou e falou, quer saber? Vou fazer uma mulher pra mim lá, porque já que eu fico tão longe aí, eu vou arrumar uma mulher lá. Aí ele fez a mulher de caco, colocou peruca nela, né? E ficava lá. Aí eu falava com minha mãe, ó, tô lá com a outra, tô lá. Essa aqui é a mulher da casa de caco. Então assim, realmente cada coisa tinha uma história. Então tudo que era diferente chamava a atenção do papai, tudo. Então assim, tinha igual um caso engraçado. Papai passeando na rua lá, né, tal. Porque eu nunca vi achar as coisas na rua assim, igual o pai achava. Tanto que ele fazia, né, vasinho de moeda, de dente, de tampinha de garrafa, de tudo ele dava um jeitinho. Quando conheceu um dentista lá, foi a hora dele pegar os negócios todos. Aí um dia ele viu lá um camelô lá vendendo aquela imitação de cocô, né? Ela achou muito interessante aquilo, que era diferente. Aí ele comprou. Comprou, falou, mas o que eu vou fazer com isso, né? Ele falou, um pinico de caco. Que aí eu ponho o cocô no pinico de caco. E deixava o pinico debaixo da cama.
Aí quando chegava, às vezes, jornalista, pessoal visitante e tal, aí ele virava pro cara e falou assim, poxa, mas você esteve aqui ontem? O cara falou, não senhor, teve. E olha aqui o que você ainda fez aqui, que você deixou pra mim, ó. Entendeu? Então ele tinha assim, aquelas tiradas todas dele e tal. A gente morava no Carlos Prates, na Rua Manga. Então ele andava um pedaço bem grande, desde a Rua Manga até a estação de trem do Carlos Prates. E aí ele pegava o subúrbio, sempre ia cedão, e às vezes até costumava dormir. Mas aí o pessoal do trem já conhecia ele tanto, né? Que, ó, seu Carlos, chegou a estação. Aí ele descia lá na estaçãozinha de Bernardo Monteiro, com aquele peso todo. Aí, às vezes achava alguém para ajudar, às vezes não, a maioria das vezes não. E ia lá para casa de carro. Então, tudo que tem ali foi carregado praticamente nas costas do meu pai, entendeu? O que ele investiu ali, em termos de grana, que você fala assim, ah não, mas tudo era caro. Era, mas tinha cimento, tinha areia. Tudo Desgaste isso, físico também. entendeu? Transporte, né? Aí ele dava um dinheirinho para os meninos lá da rua para poder incentivar. E a única coisa que eu não gostava era ter que fazer marmita para eles. Nossa, se você visse nos tempos de glória da casa, entendeu? Como aquela casa era bonita, ela brilhava. É, eu imagino. Ela brilhava, entendeu? Era lindo. À noite ali, nossa, era bonito. Tinha jardim na casa? Tinha. Ele tampou o jardim Tinha também? uma roseira da minha mãe, que aí ele falou, Carol, você não tá vindo aí cuidar da roseira? A roseira tá morrendo, não sei o quê. Aí ele fez uma onça deitada lá no jardim. Eu falei, eu sei, ó. Entendeu? Então tudo do papai realmente tinha uma história. O que me consola hoje é que a casa já, tudo passa nessa vida. Então a casa já teve seus dias de glória, de fama, entendeu? Então o que meu pai queria, que era não passar em branco, que era deixar uma marca, a marca ficou. Com certeza. Então ele realizou o sonho dele. Se a gente está aqui agora, ele aonde estiver, ele deve estar feliz. Poxa, que bom, ainda estão lembrando de mim, né? Então, assim, mas nada é para sempre, né? Então a gente tem que entrar naquela de conformismo que um dia realmente as coisas acabam. Né? A gente não quer que acabe, mas infelizmente é assim. Então, mas a esperança é a última que morre, quem sabe, né?